Boa noite a todos. Vamos então iniciar as atividades que estão planejadas para a noite de hoje. E desde já então, oficialmente, em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, nós damos as boas-vindas a todos vocês, agradecemos a presença, para prestigiarem a 26ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, com o tema Espiritualidade e a Iluminação do Ser. E nós vamos iniciar a noite de hoje sendo agraciados pelo grupo musical Cantares, que vai nos presentear com algumas canções. Por favor. O grupo musical Cantares, ele é formado por 15 integrantes e eles frequentam o Lar Espírita Luz e Amor, localizado em Diadema. Eles estão juntos nessa jornada musical em torno de 20 anos. Sejam bem-vindos. Claro. Boa noite. Nós vamos apresentar Pai Nosso, Cristo Vivo, Mentor, Balada da Caridade e Viagem. Nós estamos aguardando um integrante que vai tocar violão. Quando ele chegar, ele vai entrar. Acabou de chegar. Se você quiser me falar alguma coisa para apresentar a próxima música, ele interpreta.
corredor. Se pensei estar sozinho
Com Jesus. Maravilha, não é mesmo? Agradecemos imensamente ao Grupo Musical Cantares por nos abrilhantar com essas lindas canções que nos envolvem, nos harmonizam. Muito obrigado, viu? Nós vamos, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo especialmente ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, esta casa, por nos receber tão carinhosamente para que esse evento pudesse acontecer. Nós convidamos a todos a comparecerem, a continuar prestigiando a Semana Espírita nos demais dias da semana, até dia 9, sempre no mesmo horário. E nesse momento, então, nós vamos, com muito carinho, convidar ao palco a Cristina Genovese, a presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Obrigada. Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração que sempre nos acolhe com muito amor, com muita luz, e que possamos aproveitar essa energia, do ambiente. E a USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, ela tem como objetivo unir as casas espíritas, as instituições espíritas de São Bernardo e de Diadema. E com o objetivo, para promover encontros, cursos, palestras, formação continuada, para a gente poder aprimorar as atividades nas casas espíritas e sempre buscar o caminho da luz, o caminho do conhecimento. E o nosso objetivo hoje é de estarmos juntos numa confraternização e estreitarmos os nossos laços de amizade, os laços fraternos. E ampliarmos também o entendimento da doutrina espírita, que é tão importante em nossas vidas. Muitas instituições participaram desta organização da Semana Espírita e todos fizeram isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e cada trabalhador está fazendo o seu melhor, faz daquilo de coração, e é isso que importa para o Cristo, que trabalhemos com muito amor, com muita dedicação. E hoje nós vamos abordar a importância de sabermos nos comunicar, Como é importante que a gente possa falar e as pessoas entenderem o que a gente está pensando, o que a gente deseja. E hoje a Samanta vai trazer aqui umas dicas de como a gente pode conversar com o próximo, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, Porque a comunicação é muito importante, Quando as pessoas conseguem nos compreender, tá? E que possamos, então, aproveitar hoje cada momento deste encontro, para que a gente saia daqui com mais oportunidades de conhecimento, muitos abraços, muitos encontros, que a gente já tem visto por aí, tá bom? Então, bom encontro a todos. Obrigada. Obrigado, Cristina. No domingo, quando foi feita a abertura da Semana Espírita, foi montada aqui do lado uma bancada onde foi realizado trabalhos mediúnicos.
Dentre esses trabalhos foram realizados também psicografias. E hoje foi selecionada uma que será lida para vocês agora. Então vamos receber com muito carinho a Regina, do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, que vai ler para nós essa psicografia. Boa noite, pessoal. Nossa, tá lindo de ver daqui, viu? Bom, essa psicografia é de um espírito amigo, tá? E ele diz assim: aos amigos desta casa tão maravilhosa, da qual passamos há muito tempo, e hoje, do lado de cá, sabemos da dificuldade que é estar aí. Caminhem com as armas do coração, porque quando estamos aí, muitas vezes usamos as armas pouco amorosas. Portanto, quando pensaste na guerra, sinta a mão de Jesus no seu caminho, e tudo será esclarecido. As Forças Armadas estão prontas. A luta está acontecendo em todos os planos, e é por isso se faz necessário caminhar na luz. Jesus é o nosso patrono, e que de nome é só o dele que importa. Caminhem, irmãos, caminhem. Obrigado, Regina. Então agora, já nos encaminhando para aquela parte que todos esperam ansiosamente, os caminhos já estão sendo preparados, já fomos harmonizados por lindas canções. Vamos convidar aqui a Adelva, da USE de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para fazer para nós a prece inicial. Boa noite a todos. Então que a gente feche os nossos olhos, sinta esse ambiente tão leve, cheio de luzes, com todos os benefícios que a espiritualidade amiga sempre traz quando estamos reunidos em nome do Cristo. Que possamos, nesta noite de estudo, mas também de alegria, de harmonização, entender os recados que a espiritualidade nos manda através dessa irmã que irá fazer a palestra. Que a comunicação hoje em dia é um grande trunfo dentro da doutrina espírita para a sua divulgação. Que nós possamos entender, sentir o acolhimento dos irmãos sofridos, tanto encarnados quanto desencarnados, que a gente possa usar a nossa palavra realmente para iluminar, mas não com palavras nossas, mas com esclarecimentos do Cristo. Que tenhamos uma noite promissora, uma noite de conscientização, que somos tarefeiros do Mestre, que estamos caminhando nessa caminhada de amor, de luz para o progresso, e que possamos ser instrumentos da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos proteja, e sinta as nossas vibrações de boa vontade, dedicação e muita gratidão. Que assim seja. Obrigado, Adelva, por sua prece. Chegou o momento. A nossa convidada de hoje, ela está na doutrina espírita há 18 anos. Ela é palestrante, ela é coordenadora do Departamento Doutrinário e Evangelização do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, em Santo André. Ela também é coordenadora do Departamento de Juventude dos Sembradores de Luz. É uma instituição internacional de divulgação do Espiritismo. E ela também é membro da USE Regional do ABC. Vai trazer para nós hoje o tema comunicação, iluminando através da palavra. Vamos com muito carinho chamar ao palco a Samanta de Pardo.
Boa noite a todos. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, para que esse nosso encontro seja de paz, de amor, de luz. E eu inicio agradecendo o convite e a confiança da Uzi na minha palavra. E a oportunidade de falar sobre aquilo que eu também preciso ouvir, né? Que é quando a gente prepara a palestra. Agradeço a presença de todo mundo aqui, né? E vamos falar hoje sobre a comunicação. Aqui nós vamos abordar a comunicação falada, tá? A fala. Jamais desprezando tantos nossos irmãos que se comunicam através dos sinais, através da escrita, cada um da forma que se comunica. Hoje nós vamos dar um foco na comunicação falada, tá certo? E vamos fazer esse link da comunicação e da iluminação. E quando eu faço palestra, eu gosto que vocês cheguem a algumas conclusões. Então, quem já conhece sabe que eu vou fazer vocês pensarem e possivelmente, a gente brincava ainda na outra semana, saírem desiludidos, talvez, né? E eu digo que sair desiludido é bom, porque quem está na ilusão está na ignorância. Então, vamos começar? Nós vamos começar pelo começo, olha, bem começo mesmo, né? Essa é aqui a gente fala da evolução do homem. Apesar que hoje em dia ainda é um pouco discutida essa questão da linearidade da evolução, né? Muitos pesquisadores comentam, né, que essa imagem não representa o processo evolutivo dentro da área científica, porque existem evoluções concomitantes, então não é linear. Mas nós vamos usar a imagem aqui meramente ilustrativa, e eu gosto muito dessa imagem porque ela vai levando a evolução da forma que o Espiritismo acredita, né? E por que a gente traz esse passo dessa evolução? Bom, dentro do processo da evolução, que se entende cientificamente, então, o homem foi evoluído em suas formas. E existiu um grande avanço quando o homem deixou de andar, né, com as mãos apoiadas no chão e passou a ficar ereto. Essa foi a grande mudança, foi a grande conquista do homem. Então, o homem andava com as mãos no chão e ele pegava as coisas com o quê? Com a boca, porque ele usava a mão como apoio. Nesse processo evolutivo, o homem vai levantando e ficando ereto. Ainda estamos no processo, porque quem tem problema de coluna sabe que ainda o projeto não está finalizado, né, gente? Probleminha no joelho, né? É muito peso para essas estruturas, o quadril. Então ainda estamos, né? Não estamos no projeto final, mas estamos evoluindo. E o que acontece quando o homem, né, se levanta? As mãos ficam livres. E aí ele começa a refinar, ele começa a pegar, começa a fazer coisas com a mão. E a outra conquista dele é porque, já não precisando pegar com a boca fica livre, para que o homem possa se comunicar. E aí começou o problema da humanidade, brincadeira, né? Eu brinco que todo problema de comunicação, quando você vai tentar resolver um problema, mas é que eu entendi tal coisa, mas eu achei que você tivesse falado, não é assim? São essas questões da comunicação que geram tantos problemas. Mas também foi esse falar com o outro que nos fez sair da animalidade e virar sociedade dentro do processo próximo lá do que a gente tem hoje. Foi falar com o outro que nós organizamos o pensamento linear, nos expressamos e vivemos em grupos. E aí o Livro dos Espíritos fala da nossa necessidade de evolução pela sociedade. É estar com o outro que nos faz evoluir. Então a fala, a comunicação nos permitiu juntarmos em grupos, trocarmos ideias, passarmos conhecimento. Tudo isso foi gerado do momento que o homem se levanta do chão. Então cada vez que a gente não se comunica, que a gente faz um barulho ao invés de falar, nós estamos voltando à animalidade. E pode acontecer isso? Pode. O não falar, o grunhir, o gritar faz com que voltemos à nossa condição de animais que não sabem socializar. Por isso a comunicação é muito importante. Então, dentro desse processo evolutivo, a comunicação foi a conquista do homem, que deixou de andar como quadrúpede e ficou em pé. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente entender um pouquinho, antes da comunicação, sobre o processo de autoiluminação, porque no fim nós vamos juntar tudo.
Então eu vou falar algumas coisas de iluminação, vocês seguram. Aí na hora que eu trouxer outro conteúdo a gente junta, combinado? Então vamos lá, o que a gente vai trazer aqui das ideias de iluminação e comunicação, tem como base, né, Joana de Ângeles, e aqui a gente vai citar superficialmente, não aprofundadamente, e também o professor Alírio de Cerqueira Filho na parte da comunicação. Então o que acontece, né? Nós temos lá na nossa origem o ser essencial. O que é o ser essencial? É a nossa natureza. Joana fala, né, que nós somos lucigêneros, da luz gerados. E esse conceito é muito importante. A gente fala, filho de peixe, peixinho é. Aí a gente brinca, filho de Deus, deusinho é. Então quer dizer, Deus é todo bondade, todo amor. Ele vai dar origem ao quê? A algo que seja toda bondade, todo amor. Porque é só isso que ele sabe fazer. Se a gente pegar uma bananeira, vai nascer o quê da bananeira? Banana, não vai nascer maçã. Então na geração, né, aqui muito entre aspas, nós somos deuses, deusinhos, né? Então a nossa origem, o ser essencial que Joana chama, é esse amor. Essa é a nossa essência. Nós em essência somos amor. E aí Jesus diz assim, vós sois deuses. E a gente, ele queria agradar a gente, queria dar uma agradada. Não, ele estava falando sério, vós sois deuses, né? Vocês são filhos de Deus, vocês são luzes, vocês são amor na origem. Essa é a nossa essência. Então o que tem lá no ser essencial? Amor. Essa é a nossa essência. E aí nós vamos desenvolvendo, como a doutrina espírita nos informa, né? Vamos desenvolvendo as virtudes, esse amor, para chegarmos à perfeição. Então nós temos esse amor em potência, né? Olha lá, né? Aristóteles, né? Potência e ato. Então nós temos em potência o amor. E durante o processo evolutivo vamos transformar essa potência em ato. É como a gente diz, né, da semente, né? Então ali na semente existe a árvore. Então em todos nós existe a perfeição, existe o amor sublime. E saber disso é muito importante, porque às vezes a gente se engana e esquece que nós temos, que somos esse amor. E diz, mas eu sou desse jeito, mas eu não tenho jeito, mas não. Nós temos essa potência para transformar em ato. Bom, através de muitas vivências, nós acabamos revestindo esse ser essencial numa face chamada face evidente do ego. Então ali no centrinho nós temos amor, na face evidente nós temos o desamor. Então lá no amor nós temos coragem, paciência, que mais? Todas as virtudes, né? A gente tem lá o perdão, capacidade de perdoar, tudo a gente tem lá ali naquele centrinho no amor. Mas de várias experiências, ainda infantis enquanto espíritos, vamos somando sentimentos não tão bons, que é a questão da face do ego. O que então eu vou ter lá, que é o desamor? Então se eu tenho paciência lá, no amor aqui eu vou ter o quê? Impaciência, mais intolerância, preconceito, ódio, raiva. Então eu vou ter nessa face evidente. Tudo certo até aqui? Mas aí a gente não quer ser ruim. Não quero ser ruim. Aí a gente cobre com uma outra camadinha chamada face mascarada do ego, que é assim, não sou eu que sou impaciente, que é a pessoa que me irrita, não é assim? A gente acorda disposto a ser feliz, a amar, né? A gente já sai daqui da porta dizendo, gente, vou amar todo mundo, não é assim? Mas aí o outro vem e atrapalha o nosso projeto de amar, não é assim? É o outro. Isso é a face mascarada. Quando eu responsabilizo o outro, quando eu digo, não é que eu fiquei nervosa, mas é que naquele dia, aí eu fico racionalizando, que é uma outra estratégia, né? Entre aspas, justificando para mim mesmo que não é bem por aí, não é que eu sou impaciente, ou racionalizando o preconceito, não sou preconceituoso, é que, e aí a gente racionaliza. Então é uma face mascarada, porque você quer mascarar aquilo que não está legal. É perigoso isso? É perigoso. É perigoso, né?
Eu brinco quando a pessoa chega e fala assim, estou com uma dificuldade na minha casa é assim, assim, assim. Eu falo, puxa vida, né? Então o que será que você precisa desenvolver? Vamos pensar juntos. Ótimo, a pessoa sai disposta a algumas coisas. O problema é quando você vai conversar e a pessoa fala assim, na minha família todo mundo é muito paciente, muito amoroso. Eu falei, esse ainda está no engano, ainda vai precisar descobrir que não é por aí, né? Nós estamos num plano de provas e expiações. Se está tudo muito perfeito, a gente dá uma desconfiada, né? O que eu não estou percebendo ou não desenvolvendo. Então, esse processo da face mascarada, ele é muito perigoso, ele é chamado de pseudo-amor. É aquela pessoa que ela vai engolindo, parece que ela ama todo mundo. Aí acontece uma coisinha assim, né? Nossa, mas não era para tanto. Mas não foi sobre aquilo. Foi tudo que ela foi armazenando. E o processo de autoiluminação que Joana propõe é exatamente esse de iluminar a sombra. O que ela vai dizer? Nós precisamos aumentar o amor, porque se eu aumentar essa bolinha, veja bem, se eu aumentar, vai começar a sumir os outros pedacinhos. Então você vai colocar o foco no amor. E Jung, né, vem trazer também essa ideia, e outro dia a gente ainda falava aqui mesmo, né, nesse palco, sobre a bipolaridade. Eu brinquei e falei, vai todo mundo saber que é bipolar, não adianta ficar falando, fulano é assim porque ele é bipolar, não é? Olha lá o preconceito. Porque o que Jung vai dizer, né, com a intuição de Joana? Que todos temos a luz e a sombra. Esses dias uma pessoa falou assim, nossa Samantha, eu acho que você é tão legal, você é tão assim. Eu falo, espero que você lembre disso o dia que eu te decepcionar, porque eu vou te decepcionar, isso eu posso garantir, eu vou te decepcionar, porque pessoas boas fazem coisas ruins. A gente comentava ainda, pessoas boas fazem coisas ruins, porque nós estamos nessa bipolaridade de ter luz e sombra dentro de nós. Se eu tenho a luz e a sombra, o outro também tem, o outro, todos estamos nesse processo. E ela vai dizer que nós precisamos iluminar esta sombra, né? Então esse é o processo de iluminação. Então a gente vai ter que jogar fora, que eu brinco do caderninho dos bons e maus, né? Como se a gente fosse Papai Noel e a gente faz a lista dos bons e dos maus. A pessoa está na lista dos bons, pisou na bola, passa para a lista dos maus. Está no meu caderninho negro, não é assim que a gente fala? Entrou na lista negra, isso, na lista negra. Então eu passo a pessoa. Não tem meio termo, ou ela é boa ou ela é ruim. É assim que a gente julga. Mas nós temos que entender que é muito mais profundo do que isso. E que essa pessoa que você ama, ela vai te decepcionar. E é nesse momento que a gente vai descobrir o quanto a gente é capaz de amar o outro, apesar dele, né? Então aí é esse processo de verdadeiro amor. Então essa bipolaridade todos nós temos. E a intenção é iluminar a sombra. Dentro desse processo de iluminar a sombra, o que ela vai falar? Gente, tira essa face mascarada, para de dar de louca. Para de dar de louca. Não adianta você ficar justificando tudo, o mundo, a sua criação, assim, não adianta. Que é o processo de autoconhecimento. Então o processo que eu falei da desilusão, você começa a tirar, começa a se questionar, e a hora que a gente tira a face mascarada, a gente vai descobrir o quê? A face evidente, que nós ainda carregamos preconceitos, intolerância, impaciência. E a gente vai gostar? Não. Dessa pessoa que a gente vai ver? Não. Por isso que o processo, né, de autoiluminação, ele é doloroso. Às vezes a gente diz assim, gente, antes da escola, do estudo, eu tinha paciência. Agora que eu comecei a estudar, parece que eu perdi a paciência. Não tem essa sensação? Gente, quanto mais eu estudo espiritismo, mais impaciente eu fico. Parece que eu estou fazendo o processo ao contrário. Não é assim? É assim mesmo. Porque agora você não está disfarçando. Agora você não está fingindo mais. Você não está usando mais essa face mascarada do ego. Você fica inconformado e você fica mesmo. Não que isso seja positivo no sentido de comodismo, mas você está conseguindo se achar, observar, e vai começar a observar isso nos outros, o que é pior, né? Gente, eu aceitava tanta coisa antes do espiritismo, aceitava, tal, parece que eu virei espírita, agora eu não aceito, estou mais impaciente com o fulano.
Porque você vai começar a ver o processo. Faz parte, a autoiluminação é um processo, não é um fim. Então vamos fazer isso e acabou. É um processo que mexe muito, é um verdadeiro vulcão, a gente diz. A gente até fala assim, não vou ser mais espírita, dando muito trabalho ser espírita, né? Mas é assim mesmo, dá trabalho. É trabalhoso, não é difícil, né? É trabalhoso. Então, o processo de autoiluminação é eu ir lá iluminar a sombra. É eu tirar a face mascarada e descobrir. Ainda outro dia a gente brincava aqui, né? E eu falava, vocês lembram quem é da minha idade? Que ia no Play Center, na excursão do Play Center, vocês lembram? Tinha a monga que falava, né? E aí era a moça bonita, né? Aí ela apagava a luz lá e a gente ia para ver isso. A gente sabia que ia acontecer, não sabia? A gente sabia tudo que ia acontecer, porque a gente ia todo ano na excursão. E aí a gente ainda ficava assustado, você ia correndo, fazer escândalo, aquela coisa toda, né? E é assim que a gente acontece de vez em quando, não é assim? A pessoa tá, a princesa, dali a pouco, gente, né? Apaga a luz e vira a mão. O que Joana vai explicar sobre isso? Que isso vai acontecer principalmente com as pessoas que vão guardando e mascarando. Ela diz que você cria como se fosse uma personalidade outra e vai alimentando, dizendo, você não pode se mexer, não pode se manifestar, fica quieto aí. Fica quieto? Tem hora que não, e quando aquilo rompe, vem de uma forma assustadora e a gente diz assim, nossa, nem parecia eu, mas era. Né? Nossa, eu estou precisando de uma desobsessão, porque eu acho, não, pode até fazer desobsessão, mas era você mesmo, não era um espírito, você não foi possuído por nada, é que existe uma coisa dentro de você, que você sufoca, desconhece e não trabalha com ele, e ele vai crescendo cada vez mais, e assim dentro do nosso grupo social, dentro da nossa família. Então aqui na minha família tem que todo mundo se comportar, tem que todo mundo ser bonzinho, não é assim? Lembra que eu estava falando das famílias perfeitas? E aqui não estou fazendo crítica, é só a gente entender esse processo. Quer dizer, os bichinhos, os monstrinhos estão tudo escondidos, né? Aqui em casa não pode. Aonde vai surgir o monstrinho? Na rua. Aí diz assim, mas é a turma que leva ele a fazer isso, é que a turma dele. Nossa, não reconheci meu filho naquela situação. É porque na verdade você não conhece, porque ele não pode mostrar para você quem ele é, porque se ele mostrar, você não vai aceitar, e ele não consegue viver com a sua reprovação. Até dentro do processo infantil a gente diz que quando um pai, né, diz assim, você me desiludiu, eu me decepcionei, né? Quando o pai faz esse tipo de ação que machuca a criança, ela não tem força para não amar o pai e a mãe, porque eles dão a sustentação. Então ela passa a não se amar pela inadequação que ela acha que causa. Ela não tem força espiritual e psicológica para deixar de amar um pai e uma mãe. Então ela passa a não se amar, e esse é um processo doloroso. Então dentro do nosso núcleo nós devemos promover essa iluminação desse ser, onde ele pode mostrar quem ele é. Não estou dizendo aqui que nós vamos aceitar tudo e achar lindo o que eles fizerem, não é isso que a gente ainda comentava há pouco, né, Adel? Não é isso, mas deixar que aquilo saia de então, não foi legal isso, como nós vamos fazer para trabalhar isso? Eu percebi a sua impaciência naquela situação, e aí a gente vai ver aqui como que a gente vai fazer esse processo daqui a pouco. Mas entende que é na nossa casa e com quem a gente ama que a gente tem que permitir, sem castração. É um processo, porque quando você castra, só proíbe, sem o adolescente, a criança, o parceiro entender aquilo não se resolveu. Concorda que vai ficar ali escondidinho? Então eu digo, por exemplo, não é para... Aqui em casa não aceito que fume. Tudo bem, gente? Sim, tudo certo. Agora, será que eu estou entendendo por que a vontade de fumar? Será que porque ele está morrendo de medo de não se enturmar? Será porque está passando por um momento emocional que substitui a chupeta pelo cigarro? Entende quando eu digo de não castrar? É ir a fundo do que está acontecendo. E não uma proibição superficial, porque ele vai fumar escondido, não vai? Vai.
E talvez você explique tudo, ele vai fumar, vai fazer o que ele quiser, não tem problema no sentido de que não vamos nos responsabilizar de uma forma massacrante, mas entender que ele tem um espaço ali de poder dizer, poder abrir. Se a gente não cria esse espaço para que eles sejam quem eles são, e a gente auxilie e descubra aquela sombra, que eles tirem essa face mascarada do filho que faz tudo certinho, que entrega tudo, que é maravilhoso, que é perfeito. Cansa para eles serem perfeitos. Cansa não poder ser quem você é. Você ter que se adaptar, né, e não ter autenticidade. Então a gente tem que tirar isso e ver, olhar e enxergar essa criança, esse jovem nas suas tendências e esse parceiro nosso, com todos os problemas que ele tem, com todas as características. E tão difícil o processo de autoiluminação que Deus fala, então vou unir vocês aqui para facilitar. Sabe trabalho em grupo? Que a gente fica trouxendo o professor, né? Então, é muito difícil, espero que seja prova em dupla, pelo menos, não é assim que a gente fala? Porque está muito difícil. E aí eu sei que vai ser difícil, então vou mandar uma galera lá para fazer uma prova em grupo. Mas pode com consulta, mandei um evangelho, pode consultar lá que tá lá, né? E aí a gente consegue mais ou menos passar pelas provas, né? Então o processo de autoiluminação é nosso e o do outro, e ele precisa ser verdadeiro e autêntico, senão todo mundo fica fingindo que tá tudo bem e uma hora a coisa vai desandar, concorda? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito. Então esse é o processo de autoiluminação, tirar primeiro essa face mascarada, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, entender que sim, que o outro tem a sombra dele, e a gente está junto, que é para tentar resolver essa sombra, cada um de um jeito, porque geralmente a parte que algum integrante da família tem sombra, você tem luz, e a parte que você tem sombra, ele tem luz. Quem tem mais de um filho sabe disso, não é? Um filho é de um jeito, o outro é totalmente diferente. E colocam na mesma família, debaixo do nosso teto. Não é? Por quê? Porque eles precisam um do outro nesse processo de autoiluminação. O outro evidencia a sombra, vem com a luz e vamos todos compondo com autenticidade. As proibições, entre aspas, castrações, são positivas desde que compreendidas, desde que sejam acordos para a nossa própria evolução. Eu digo assim, a gente não vai acordar amanhã amando todo mundo, é muita gente para amar, não vamos acordar, mas nós podemos agir sobre ações. Então eu digo assim, eu não vou acordar amanhã sem vontade de fumar, por exemplo, se eu tenho um vício do fumo. Mas amanhã eu posso acordar e dizer, esse é o último maço, eu não vou comprar mais. Posso? Posso. Então esses acordos, filho, a partir de amanhã, não isso daqui, faz sentido? Faz. Não estamos falando que não deve ter proibições, mas tem que ter um objetivo maior que leve e que compreenda que abrir mão daquilo é para ter algo melhor. Esse processo de comunicar, de estar junto, que a gente vai ver. Bom, a comunicação, né? Então ela é uma forma de se expressar ideias, sentimento, crença e valores. Mesmo que você não esteja falando sobre ideias, crenças e valores, você está expressando de alguma forma, seja no seu tom de voz, seja com piadinhas, né? A gente fala que uma forma de acessar o inconsciente, a gente não, né, dentro da psicologia, uma forma de acessar o inconsciente é o famoso xiste, a famosa brincadeirinha. Mas foi uma brincadeira, mas foi preconceituosa. Aí revela aquilo que a gente fica escondendo. Então a gente dá uma observada nas brincadeiras que algumas pessoas fazem, e aí você começa a descobrir algo ali que nem ela sabe, viu? Não é de propósito. Ela diz, não, mas foi uma brincadeira, não quis dizer isso. E é verdade. Mas lá no inconsciente dela, ela acessou nessa brincadeira, o inconsciente, ele se manifestou através da piada e do xiste, né? Por isso a gente precisa ficar bem atento. Então, mesmo que não queiramos, estamos comunicando e expressando quem nós somos, não é verdade? A voz, o tom, o jeito de falar é único. Tem algumas pessoas que eu conheço, e eu mesma, que, entre aspas, perdemos entes queridos, né? Entes queridos desencarnaram. E a gente guarda o áudio. E o áudio a gente gosta de ouvir mais do que foto.
A foto é ali, mas o áudio é a pessoa viva, não é assim? Porque a voz é ela falando, aquilo é ela. E a gente comunica pelo tom da nossa voz. Eu brinco que quem tem mãe sabe o que é isso, né? Não desmerecendo os pais que também são bem atentos. Mas você liga para sua mãe e fala assim: oi mãe. Ela diz assim: o que foi? Tá com uma voz triste. Não, mas eu disse oi mãe só, né? Então quando a gente chora ou tá triste, não liga, manda zap escrito, que ela vai descobrir. Não é assim, ela vai descobrir. Então melhor não ligar. Ou para de chorar, dá um tempo, depois liga. Não é assim? Porque é o tom. A comunicação é tudo, né? A gente ainda brincava assim da ironia, né? Da hipocrisia. Fulana veio aqui hoje, estava linda. Estava linda? Estava linda. É só o jeito que a gente... Tudo isso expressa. Não é só a palavra, é a vibração que emana, não é? Que nem quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa diz assim: fala que eu estou te escutando, vai falando aí. Não, vai falando aí não, tem que estar aqui para a gente poder falar aqui, eu olhando para você olhando para mim. Não é assim, gente? Porque o comunicar é mais do que falar. A gente tem que estar ligado. Por isso que incomoda tanto quando a gente está falando e alguém está no celular na hora da janta, não é? Porque você sabe que a pessoa não está ali. Gente, eu sou uma pessoa que às vezes não estou na hora da conversa, porque eu tenho um pensamento um pouquinho acelerado. Então a pessoa está me contando, às vezes eu já estou aqui pensando outra coisa. Olha que feio, está gravando, né? Mas tudo bem. Aí tá. Às vezes a pessoa está falando comigo, eu falo assim, a pessoa está falando, nossa, esqueci de descongelar tal coisa. Estou aqui, ó que feio. Esqueci de descongelar tal coisa. Aí a pessoa diz assim, não é verdade? Eu digo, eu falo alguma coisa, porque a pessoa está esperando uma resposta, mas eu não estou na conversa. E a gente percebe quando alguém está ou não. A forma como ela fala, né? Dentro esqueci o nome do livro agora, mas acho que é Mecanismo da Mediunidade, se não me engano. Tem o Libório, que é um espírito que está ali incorporado. Tem um grupo para fazer uma desobsessão naquele espírito, né? E ele está muito bravo, muito nervoso. E está todo mundo ali, tentando convencê-lo. Aí vem um senhor andando assim, abaixa na frente do médico assim: Libório, meu filho. E o espírito começa a chorar, né? O médico. Ele disse: Libório, meu filho. Foi o que ele disse? Ele pregou, trouxe a parábola, sei lá o quê? Não. Ele disse: Libório, meu filho. Mas a intensidade com que ele falou aquilo convenceu o espírito. Então às vezes diz assim: fica tranquila, vai dar certo esse negócio, vai dar certo, fica tranquila, eu estou aqui, vai dar certo, a gente vai fazer acontecer. Faz diferença? Não é sobre o que você anda falando por aí, é sobre como você está falando o que você está falando, porque as pessoas sentem, mesmo que elas não consigam interpretar na hora. Você gosta de falar com fulano, eu adoro falar com fulano, porque ele me entende, ele me ouve. É sobre isso. É porque ele sabe que você está ali. E como eu disse que eu dou umas viajadas às vezes nas conversas, eu costumo dizer que eu falo assim, ó, quando eu preciso conversar com alguém, que eu estou com muita coisa para fazer, eu preciso falar assim, ó, mentalmente. Às vezes eu falo até antes da pessoa entrar, né? Eu digo assim: nesse momento, você é importante. O seu problema é o centro da minha atenção. Você tem todo o meu momento e tem tudo de mim. E aí eu consigo entrar na conversa. Eu preciso me programar para ouvir o outro. Às vezes a gente tem pessoas que têm mais facilidade, mas nós precisamos parar e fazer esse processo mental, às vezes até verbal, para a gente ouvir, para estar com o outro na comunicação. Bom, existem dois tipos de comunicação: a egocentrada e a holocentrada, que era um cachorrinho com um gatinho, né? A egocentrada é aquela onde a pessoa só pensa nela para falar. Assim, eu falei, me entendeu, não quero saber, ficou chateado, problema dele. Eu tinha que falar, eu falei. É o desabafo, que a gente fala que é comunicação. E a pessoa ainda fala tudo e no final ela insere um assim: mas é porque eu te amo. Você fala: imagina se não me amasse, gente, que eu não quis essa conversa. Imagina se não me amasse, né? Fala, mas ela precisa justificar para ela, porque ela viu que foi longe demais. Ela viu.
Aí lembra da face mascarada do ego? Lembra da face mascarada? Então, assim, mas é pro teu bem que eu falei tudo isso. Porra, já pensou, né? Quer dizer, face mascarada. E a gente vai descobrir por que isso é face mascarada. Então, eu digo se o outro me entende, não me entende, o problema é do outro. Lógico que a gente muitas vezes não verbaliza isso, mas age dessa forma. E a holocentrada é quando eu penso para quem eu vou falar. Não é? A gente tem que pensar, puxa, eu vou conversar com fulano, ele é mais sensível, não é? Ele é mais direto, ele gosta de uma coisa mais direta, não adianta ficar contando 1000 coisas, já vou direto ao assunto. A gente vai adaptando, isso não é falsidade, não é, mas eu sou autêntico, não, você é grosso e sem educação, me desculpa, não é assim? E a pessoa me fala que é autêntico, não, calma, vamos colocar um nome nas coisas que elas têm, né? Porque às vezes a gente dá umas, não, ninguém gosta de grosseria e ser maltratado, ninguém. Não torne virtude o que é defeito. A gente tem que ter muito claro virtude. Virtude não magoa ninguém. Se alguém ficou magoado, não foi virtude. Não adianta mascarar, não é? Mas eu só sei meu jeito. Tudo bem, é seu jeito, eu respeito. Vamos tentar mudar um pouquinho, alguma coisa? Aí a gente convida a pessoa a mudar. Mas essa agressividade não é positiva, né? Então, eu falo desse jeito, eu egocentrado. Eu desabafo, eu falo tudo o que eu quero. E a holocentrada não. Eu vou entender o meu público, eu vou entender que aquela criança, ela compreende de um jeito, como eu disse até dos filhos, né? Às vezes a pessoa diz assim, minha mãe trata o fulano desse jeito e eu não, minha mãe vai... Perfeita a sua mãe, se ela tratasse todos os filhos iguais, ela estava errada. Vocês são iguais? Não, então sua mãe não pode tratar vocês iguais. A gente fica bravo, porque se é mulher e tem um homem, ele é o mais bem cotado da mãe, faz parte. Ela sabe o que precisa entregar para cada um. Ela sabe como que é cada um. Então, se a nossa mãe nos trata diferente dos nossos irmãos, é porque ela nos conhece a fundo. E ela não precisa tratar todo mundo igual para um alívio de consciência para ela. Ela vai tratar cada um na medida da sua necessidade. Isso não é negativo. Isso é porque ela conhece a gente muito bem, né? Então, a holocentrada eu direciono, eu penso. Ainda brincava esses dias, às vezes a gente, né, escreve um e-mail, fica bravo, escreve um e-mail. Peraí. Aí a gente, né, ouve o mentor fazer uma pergunta simples. Esse e-mail que você está enviando, você gostaria de receber? Aí a gente já começa a vir apagando, né? Vem apagando, para começar a escrever de novo, né? Só que escrever dá para apagar e escrever de novo, mas depois que a gente falou, não dá para apagar, né? E às vezes a gente usa uma palavra tão forte, que era melhor ter até, né, batido, entre aspas. A gente fazia ali, veio uma surra de palavras, né? E às vezes a palavra não é tão agressiva, você não sabe. Às vezes essa palavra que você usa é uma palavra que na infância foi ligada a uma situação muito ruim. Cuidado, muito cuidado. Para você pode não ter sentido nenhum aquela palavra, mas para o outro pode despertar um gatilho de uma tristeza e uma dor profunda. Você não sabe. Então meça as palavras e a gente vai ver como fazer isso com carinho. Então vamos lá. Tem 2 tipos de egocentrada. A voltada para dentro, o que eu quero e eu sou reativo, e a passividade, que é para fora. Vamos entender um pouco aqui, ó. A egocentrada, que é voltada para dentro, o que eu quero, ela está ligada à onipotência, prepotência e individualismo. Então a pessoa acha que só ela sabe. Vocês já viram gente assim, que até quando está errado está certo? Já viram gente? A pessoa até quando ela está errada, ela está certa, ela acha que ela está certa, né? Então a onipotência, ela é o máximo, gera uma prepotência e um individualismo. Então é isso que eu falei, eu falo que quer magoar, não quero nem saber, eu sou desse jeito e eu desabafei com fulano. Essa é mais fácil da gente identificar, não é? A gente já consegue identificar uma pessoa que é mais assim, seja no centro espírita, seja no núcleo familiar, seja no lado profissional, você já conseguiu identificar uma pessoa assim, E no movimento espírita, quem está querendo, né, se transformar, já consegue se afastar um pouquinho daqui, não é? Você já não está mais com a face mascarada, você já sabe que pisou na bola quando você gritou daquele jeito, quando você falou daquele jeito. Então você já não está caindo mais nessa. Mas olha aqui o perigo que agora é o momento da desilusão, gente. Preparem-se, segurem-se na cadeira. Vamos lá. Como que é essa egocentrada voltada para o outro e assim?
Conhece aquela pessoa que diz assim, eu não gosto, não sei o quê, mas eu não vou falar nada. Mas eu não vou falar nada. Tem sempre alguém também assim na família, né? Que corre para botar pano quente para ninguém ficar chateado, né? Assim? Mas não vou falar nada. Mas se eu falar, vai ficar chateado. É voluntário o trabalho. Então, é falta de caridade. Será? Nesse tipo de egocentrismo, existe o pseudo-altruísmo. Ela não fala, não com medo de magoar, mas porque ela sabe que se falar, talvez aquela pessoa deixe de gostar dela. Então é um processo por ela mesma, de amor próprio. E nós visualizamos muito isso em relacionamentos. Inclusive comentávamos em relação às famílias, né? Desculpa reiterar o tema da família aqui, mas muitas das vezes as mães, já que nós citamos, que não querem magoar o filho, né? Então, mas se eu falar para ele não, ele vai ficar triste. Então, algumas pessoas com uma carência, né, afetiva, então eu não falo porque vai que ele não gosta do que eu falo. Então você está pensando em você não está pensando no outro, né? E aí quando a gente fala, bate o pé e diz não vai, não é assim, a gente vira o pior pai, a pior mãe do mundo, não é? Porque todo mundo deixa, tudo que a gente já sabe, né? Isso não tem problema você não, porque não te amo mais, não tem problema você não me amar. Eu te amo o suficiente para aguentar a sua cara feia. Eu te amo o suficiente para você deixar de falar comigo. Eu te amo o suficiente para ouvir isso que você está me falando. Porque eu não preciso, entre aspas aqui, do seu amor. Eu preciso te amar. Né? Mas é muito difícil esse processo. Então existe um pseudo-altruísmo, um pseudo-amor. Eu não falo porque eu sou caridosa. Não, você não fala porque você não é caridosa, porque você não vai aguentar a bucha depois. Porque você não vai, né? Como tem uma passagem do Consolador, né? E uma passagem bíblica, amar o outro mais que a si mesmo. Se eu amar o outro mais que a si mesmo, a gente confunde, acha que é falta de autoestima amar o outro mais que a si mesmo. Não tem nada a ver. É isso. É isso, é fazer o que é certo, independente de ser amado ou não, porque a nossa obrigação e o nosso convite é amar o outro. Se a gente for amado, nós estamos no lucro, não é assim, gente? Nós estamos no lucro. A tarefa não é essa, a tarefa da evolução espiritual é amar. O amor do outro para conosco é um problema dele, não é o ema que a gente falava? Então a gente tem que, essa passividade ela passa por uma autoanulação, alienação. Não quero nem saber, nem me conta, nem me conta que eu não quero saber. Porque se você souber vai ter que falar, não vai querer falar, e aí que situação? Você está pensando no outro ou em você? Em você, por isso que você não quer nem saber, por isso que você quer ficar na alienação. Melhor não saber, porque sei que eu tenho que fazer, não vou ter coragem de fazer, então fico na alienação. Isso é positivo? Isso é egoísmo, isso é egocentrismo. Só mudou o jeito, né? E a pessoa também faz um processo de autoanulação. Aceita, tudo bem, não vou falar nada porque eu sou espírita, não vou falar nada. E aí o dia que pega para falar? O dia que pega para falar, ou vai embora, né? Não aguento mais, vou embora do centro. Essa foi a gota d'água. A pessoa some, desaparece, você nem sabe o que aconteceu, né? Então, esse aqui também é uma forma de egocentrismo. Entendemos, gente? A gente faz muito isso, até na casa espírita. Não vamos falar, deixa. Já está aqui, está 10 anos na casa, deixa. Isso, você está realmente pensando na pessoa? Vocês já foram em festa e voltaram para casa com alface no dente? E você fala, ninguém se dignou a me avisar que eu estava com alface no dente. Aí você fica pensando todas as fotos que você tirou. Não é isso. Ninguém se dignou. E você ficou com alface no dente a festa inteira. Não é assim? Que fica todo mundo fingindo que tá... Que ninguém... Nossa, na nossa casa é uma paz, é uma harmonia na minha casa. Olha lá o pseudo-amor. Não cai no pseudo-amor isso aqui, gente? Não cai na face mascarada? Você justificando que é espírita caridoso
para não pontuar o que precisa ser pontuado? Não é face mascarada? Nós vamos continuar um pouquinho mais com isso, daqui a pouco vai fazer mais sentido. Então, vamos dar o nome às coisas, o nome que elas têm, né? Vamos sair da face mascarada e entender. Por quê? Se eu brigar, se eu for reativo, pensar só em mim, vai ter conflito? Vai. Não vai ter conflito a pessoa que vem gritando, por mais que o outro não responde, não gerou um conflito? Gerou um conflito aquela situação. Ou se a pessoa já chega nervosa, é porque já existe um conflito, ela não sabe lidar, então ela é agressiva. Tudo bem? Tem o conflito aqui, ela gritou, ela falou tudo o que ela pensava. Resolveu o conflito? Não resolveu o conflito. Criou outro, né? Porque agora criou outro, ela vai ter que pensar em tudo que ela falou pro outro. Então ela tinha um problema, ela briga, ela sai com 2 problemas. Não resolveu, não resolve o conflito. Temos um problema, mas todo mundo fica passando pano, resolve o conflito? Porque se resolvesse a gente ficava quieto, né, gente? Então melhor, resolve o conflito? Fingir que nada está acontecendo na nossa casa, fingir que nada está acontecendo em lugar nenhum, ficar ali dando cara de anjinho barroco, que tudo ama e resolve conflito isso? Não resolve conflito. E agora a gente vai entender como, porque também não é para chegar falando um monte hoje lá em casa, porque eu assisti uma palestra, nós temos que resolver o conflito aqui, né? Vamos resolver esse conflito. Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. Então, nós estamos primeiro nomeando as coisas para criar um caminho, combinado? Então, nesse momento, a gente está saindo da ilusão, tá entendendo? A gente está tirando essa face mascarada. Isso é verdade. Eu tenho esse problema em casa, mas nunca tive coragem de falar. Eu digo assim, então, amor, você precisa fazer alguma coisa. Teu filho, porque o filho na hora depende, o filho de quem que é, depende da situação, né? Então, quando vai bem é meu filho, quando vai, né, é outro filho, filho do outro. Mas a gente precisa compor essa situação. Não dá para ficar na alienação. Não falar não é caridade, não resolve o conflito. A gente viu, resolve o conflito não falar? Não, o conflito vai continuar existindo. E o conflito é ótimo. Precisa ter conflito, concorda? Lembra que a gente falou da sombra? Se a sombra não surge, se não surge o conflito, nós estamos tudo fingindo. Então precisa ter o conflito e eu preciso compor esse conflito. E aí com muito amor, e a gente vai ver aqui, certo? Então eu até coloquei, lá no curso, né? O conflito. E eu vou resolver esse conflito. Pode ser com discussão? Pode. Pode ser com debate? Pode. Pode ser com diálogo? Pode. Eu vou ter que escolher um caminho. Qual que é a diferença? Discussão. Na discussão alguém tem que ganhar. Não é assim? Você quer convencer o outro que seu ponto de vista é o certo. Esse é o objetivo da discussão. Nós falávamos que lá, né, quando a gente estudou história, tinha a colonização. O que era colonização? Vinha o barquinho, né? E colonizava fisicamente aquele território. Hoje a gente fala de colonização do pensamento. Eu preciso fazer com que o outro pense que nem eu penso, senão ele não me serve. Então, se o outro não pensa, não dá pra gente conviver. Vai ser assim, gente? E o outro sabe que se não for colonizado, você não vai dar atenção. Então, apesar de ter as convicções dele, ele vai falar o que você quer ouvir. Você não vai descobrir a sombra que o outro carrega, não vai auxiliar no processo iluminativo dele. E você vai ser o último a saber quando alguma coisa acontecer. E não é legal ser o último a saber, né? Então esse processo de... As pessoas, né, a gente comenta hoje em dia, não conseguem conviver com uma opinião diferente da própria delas, não é assim? Você precisa pensar, senão eu não consigo conversar. Eu falo que a minha avó já desencarnou, e ela passou por todas as religiões que você possa imaginar. E ela passou por um monte, tudo que era religião ela passava. Um dia, filha, agora eu estou indo numa igreja que o altar é uma prancha de surf. Eu falei, vó, tu tá indo na bola de neve. Que juventude animada, filha, que juventude animada. Eu falei, é isso aí, vó. Ela ia, e ela conversava descobrindo, né, as ideias dos outros. E aí ela tinha uma pessoa, uma amiga, que tinha uma determinada religião, mas muito convicta, né? E ia lá na casa dela tomar chá, café e e aí, vó, fulana foi hoje aí? Ela veio, nós brigamos até as 4 da tarde. Aí às 4 fui, falei para ela comprar um pão, esquentei um leite. Que isso? É o conflito
conflito existe, cada um pensa de um, tudo bem, depois a gente toma um café. Ainda profissionalmente, eu conversei isso com uma pessoa que ela estava com uma equipe com muita dificuldade. Aí quando eu voltei lá na empresa, Samanta, muito legal aquilo que você falou do conflito, da gente pôr o fim, fechar, sabe fechar? Ficar naquela briga, aí você tem que fechar com uma coisa boa. Ela disse, você sabe que abriu aqui uma sodia aqui perto, então a gente tinha... Aí eu falava assim, vamos comer um bolo? E a gente ia, e olha Samanta, que legal que era. O único problema é que eu engordei 5 quilos, estou com raiva de você. Eu falei, não tem problema. Engordou 5 quilos, mas está resolvendo conflito. Estou resolvendo conflito. Porque eu fecho. Porque existe algo mais do que a colonização do pensamento. Então tem hora que a gente fala, agora vamos tomar um café? Agora vai buscar um pão para a gente tomar um café? Tá tudo bem. A gente fala assim, vamos assistir uma série agora? E tudo bem também, né? Encerrar. O debate, a gente fala mais de ideias, né? Da melhor ideia que vence. E o diálogo? É a conversa. No diálogo a diferença é que a gente tem um ponto em comum. A gente vai dialogar para chegar no mesmo lugar. Eu quero a sua felicidade. Você também quer ser feliz. Então a gente tem um ponto em comum. Vamos falar sobre isso, como a gente vai chegar ali? E a gente vai dialogando, vai conversando, vai trazendo ideias, tirando a pessoa daquele julgamento da listinha, tirando naquele diálogo que ela tem de bom, que ela tem de melhor, mostrando, e a gente vai conversando e dialogando dentro desse processo. Eu trouxe algumas frases de Jesus, né? Sempre que a gente faz a palestra, a gente traz vários conteúdos, e eu penso assim, aí eu tenho que ver se tem validade, tudo isso que eu falei. Quem vai ser meu carimbo de validade? Jesus. Né? Aí eu brinco assim, eu falo, ai gente, quando eu faço alguma coisa assim, eu me imagino que eu estou me explicando para Jesus. Ai Jesus, Samanta, por que você fez aquilo? Eu digo, Jesus, eu fiz porque o Senhor falou. Aí eu tenho que ter argumento para argumentar com Jesus, né? Então quando a gente vai decidir, ter uma atitude, a gente, peraí, como que vou explicar isso aqui para Jesus? Porque não vou fazer a face mascarada que ele não vai engolir. Então agora se eu usar um argumento dele, aí eu fico resguardada, né? Então eu faço esse exercício mental. Então eu trouxe algumas frases para a gente ver se tem validade o que a gente falou até aqui, tá bom? Para a gente ir concluindo. Alguém lembra de uma passagem que fala de espada? Vocês lembram de alguma passagem que Jesus fala de espada? Vamos ver. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Lembrando que as passagens bíblicas são de interpretação, né? Então eu utilizo a passagem bíblica para uma interpretação condizente com todo o conteúdo cristão que ele trouxe, né? Eu não posso fazer uma interpretação do que eu acho, não é nesse sentido. Quando ele diz assim, né, não penseis que vim trazer paz à terra, a gente fala assim, o Brasil está em guerra? Não, está em paz. De verdade? Não. Né? Então, esse sentido de paz que ele vai dizendo, eu não vim trazer essa superficialidade de que está tudo bom e tudo lindo, tudo certo e tudo... Não. Né? Vamos fazer mais sentido com outra passagem? Vamos ver se faz mais sentido isso que ele disse? Ainda na paz. Tem uma outra frase que ele trouxe, né? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ele está falando de autenticidade. A paz verdadeira. Não essa superficial de uma autoanulação, de um mascarar um ego, de um fingir. Ele falava assim, tá tudo bem, você fez errado, tudo bem, vem cá, dá um abraço. Ele fazia assim. Jamais se eximiu de apontar o que era o certo, o que era errado. Por isso da espada, por isso não vai ficar tudo certinho não. Vou dar uma provocada em vocês aqui. Talvez o que vocês estão achando que é certo não é certo, então vamos ficar esperto aqui. Então essa paz que a gente fala da superficialidade sem aprofundamento. E quem deseja essa superficialidade? Nossos amigos que ainda não estão esclarecidos dentro da casa espírita, dentro daquela casa espírita que não tem problema nenhum. Então ninguém fala, nossa, está tudo harmonizado. Porque se a gente for ali mexer, vai descobrir, vai solucionar conflito, vai ter que tomar decisões de não ser amado, mas de amar o suficiente.
E aí vai fundo, e ninguém quer que vai fundo, hein? Fica todo mundo na superficialidade. Corremos esse risco da paz do mundo, da paz de estar todo mundo sorrindo, está tudo bem lá em casa, está tudo no relacionamento, uhul, só coisa linda. Dá? Tem relacionamento que é ótimo, não estamos criticando, pelo amor de Deus. Mas vamos pensar na face mascarada? Se não que é isso que ele está falando, não é essa paz. Vamos continuar. O que ele disse? Yes or no? Sim ou? Lembram dessa passagem? Também na comunicação. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. A gente discorda, a gente acha que aquilo não está certo, mas vamos dizer sim, que é para não criar confusão, porque nós somos caridosos. A caridade não está em falar ou não falar, está a forma como você vai fazer isso, que é o que a gente vai chegar aqui já no finalzinho. Não é se omitindo que você está solucionando o conflito. Ficou claro isso para a gente hoje? Ficou claro que Jesus apoia isso? É sim, é não, é não. Você ainda não consegue isso? Cuidado para verbalizar, porque aí você faz aquele sermão, aquele negócio aqui, mas é outra coisa no seu coração, e aí aquilo fica vazio. Os adolescentes viram e falam: mas você não fez isso aí. Eles são os primeiros a falar. Está indo lá no centro, mudou nada, não vem mudança, não é assim? Então cuidado, já começa a ir, já começa a falar, né? Gente, vamos fazer uma prece aqui, em amor, em paz, toda a família unida. Tá nervosaço aqui, mas estou falando que é para chegar brigando, não estou dizendo isso. Seja honesto com você. Se você ainda não consegue falar o sim ou não que você não quer, não tem problema, é um processo evolutivo, mas não mascare. Não mascare. Hoje eu não consigo conversar sobre esse assunto. Hoje para mim não dá. Me dá mais uma semana. Quantas vezes, experiência própria, vocês não tiveram essa experiência? Você dormiu, né? Com o capiroto lá. Dormiu nervosão. E acordou a Madre Teresa. Né? Não chega a isso, mas você tem uma nova visão sobre aquilo. Né? Então calma. Vamos avaliar. Tem hora de falar e de não falar. Nós vamos avaliando tudo isso. E como a gente vai saber, Samanta? Tem uma fórmula? Essa aqui é a fórmula, né? Qual é essa passagem? A boca fala, o coração está cheio. Então, para eu falar coisas boas, para eu me comunicar melhor, eu preciso mudar o meu, para que o sim, sim, o não, não. É um processo longo? É a nossa evolução, assim como a nossa comunicação. Mas a consciência, o despertar para isso precisa acontecer. Então não adianta eu estar, né, e falar bonito, bem-vindos, uma alegria. Não adianta se eu não estiver sentindo. Face mascarada. Lógico que muitas vezes a gente vai precisar respirar fundo. Mas aí vamos atentar, por que eu estou me sentindo assim, nervosa? Por que eu estou com esse preconceito? E vai trabalhando, tudo bem. Tem hora que a gente quer falar e vai falar de, né? Não aquele sim ou aquele não, mas sem se iludir, sem se iludir, sem se anular, sem se enganar. Fazendo o processo de autoiluminação. E aí quando a gente passa pela autoiluminação, o coração está cheio, o que a gente vai fazer com a palavra? Vai iluminar verdadeiramente. Verdadeiramente. Não artificial e superficialmente. A ponto de que se amarmos o suficiente e conseguirmos vibrar, seremos instrumento da fala e da iluminação do outro. Mas é um processo interno de aprimoramento da alma, de iluminação do ser, para que a comunicação saia com amor. Senão vai ser artificial e a pessoa vai saber que foi artificial, que não foi verdadeiro. Então vamos fechando, né? Nesse processo de que, para eu falar, iluminar, eu preciso me auto-iluminar. Um processo constante de auto
iluminação, para que saia, né? E quando não for fácil, que eu reze e busque ajuda e perceba, eu estou sentindo isso, então não é hora da gente conversar, não é o momento. Samanta, mas tem hora que não dá para passar para outro dia, ou você tem que resolver na hora. Então para, faça uma prece ou diga para o outro: eu estou tão desconfortável com essa situação, eu estou tão agoniado, hoje eu não estou bem. E naturalmente o outro vai ao seu encontro e vai te socorrer, pode ter certeza. Quando a gente abre e se revela e fala do que o coração está, mesmo que seja um coração que está magoado, que está triste, mas com esse tipo de autenticidade, não violência, não agressividade, mas também não fingimento, não superficialidade. E a gente vai entendendo que não é sobre falar, é sobre sentir, trabalhar o seu sentimento para oferecer para o outro o melhor. A gente sabe que Paulo falava Corinto, né, a sociedade de Corinto, Legião Urbana popularizou a frase de que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Obrigada pela atenção dos senhores, uma ótima semana. Muito bom, né? Agradecemos imensamente a Samanta por ter aceitado o convite, por ter trazido tantas informações, ter preparado tudo com tanto carinho para nós. Muito obrigado. E agora a pergunta para vocês: vocês querem música? Sim ou não? Então vamos receber com carinho mais uma vez o grupo Cantares. Nós vamos apresentar agora 3 músicas. Nós vamos apresentar Balada da Caridade, Mei Mei e Irmão Sol e Irmã Lua. Deixa aqui, tá? Tem o cápsula de vocês. Meu marido... É que meu marido me lembrou aqui carinhosamente que eu não agradeci o convite. Então, o Grupo Vocal Cantares de Diadema agradece o convite à USE. Se gostarem, não precisa pagar nada, é só telefonar, tendo agenda, a gente adora cantar. Se não gostar, recomende aos inimigos. Mas o pobre meu irmão
Levar
Mais uma vez, nós agradecemos ao Grupo Musical Cantares por nos presentear com essas lindas canções que tanto nos envolveram, nos harmonizaram. Muito obrigado. E agora, encaminhando para a parte final, já para o encerramento, nós queríamos mais uma vez convidá-los a continuar acompanhando a programação da Semana Espírita, todos os dias, nesse mesmo horário, até o dia 9. Agradecer todas as casas espíritas envolvidas nesta Semana Espírita e, principalmente no dia de hoje, o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, porque é o responsável pela data de hoje. E também, sempre agradecendo com muito carinho, o Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, esta casa. Agradecer a todos os representantes e colaboradores que com tanto carinho prepararam tudo para receber esse evento. Tem muita gente trabalhando para que isso aqui acontecesse. Alguns rostos aparecem, outros estão aí mais escondidinhos, mas tem muita gente trabalhando para nos receber com tanto carinho. Por isso agradecemos muito. Convidamos também para seguirem o canal da USE no YouTube, porque acessando, seguindo o canal, compartilhando, nós vamos fortalecendo. E essa mensagem, as mensagens que estão lá, vão chegando a mais pessoas, vão chegando a mais centros espíritas, e nós vamos fortalecendo assim o espiritismo e o movimento espírita como um todo. Convidamos aqui agora então, para a prece de encerramento, a Cláudia, do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. Obrigada. Boa noite a todos. Eu já quero aqui de antemão falar em nome do Centro Espírita Chico Xavier, já convidando esse grupo maravilhoso para cantar lá para a gente. Tenho certeza que a diretoria vai aprovar o meu convite. E agradecer também a USE e o João Ramalho por ter proporcionado para a gente, né, essa união, essa confraternização, onde a gente se envolve com outras pessoas e o quanto que essa troca engrandece a vida da gente, né? Agradecer a Samanta pela palestra maravilhosa. Saiba que eu tenho assim, você é uma inspiração para mim. Você nem sabe disso, mas você é. Olha que responsabilidade. E então agora a gente vai para esse momento fechar os nossos olhos, respirar profundamente. E vamos nos comunicar com o nosso Pai Criador, não só com palavras, mas com o coração. Que possamos abrir os nossos corações, não que Ele já não saiba aquilo que vai nele, mas que tenhamos a humildade de falar, de explicitar as nossas fraquezas. Esta é a comunicação primeira que temos que ter conosco mesmo. Que Ele permita que os nossos anjos, os anjos que nos cercam, nos ajude a nos tornarmos autênticos conosco mesmos e com o nosso próximo. Que possamos deixar crescer o amor, a nossa essência, que ela cresça tanto para podermos tirar todas as máscaras que não nos permite crescer. Obrigada, Pai. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui
encarnados. Obrigada aos nossos anjos mentores, esses amigos que se comunicam com a gente a todo instante e que nós muitas vezes não os escutamos. Que possamos abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para tudo que vem do alto. Muito obrigada, Jesus, por todo o ensinamento deixado, por ser a nossa inspiração. E como diz a Samantha, eu não posso me envergonhar diante de Ti. Então, que possamos, em cada ação, imaginar Jesus na nossa frente, não como um juiz, mas sim dizendo: venha cá, meu filho, estou aqui. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Cláudia, por seu envolvimento, por suas palavras. Então, damos oficialmente por encerrado o encontro de hoje. Muito obrigado e até amanhã. Só lembrando que aqueles que descerem por essa escada vão ter acesso à cantina. E o pessoal preparou lá umas coisinhas com muito carinho. Boa noite e até amanhã.